Na última terça-feira, 7, Corbélia viu os empresários saírem às ruas em protesto contra o fechamento de serviços não essenciais estabelecido em decreto pelo governador Ratinho Júnior 7 dias antes. A mobilização foi mais uma tentativa de chamar a atenção dos poderes municipal e estadual. Mas afinal, o que o governo municipal poderia ter feito e o que fez diante da normativa estabelecida? Nós vamos conversar agora com o prefeito Dr. Giovanni e com o vice-prefeito D'Angelis Deck em uma entrevista exclusiva sobre todas as tratativas municipais. Doutor, o decreto chegou de uma maneira abrupta e aparentemente sem conversa com os prefeitos, como realmente pareceu? Bom, o que a gente analisa da chegada do decreto, assim, realmente a gente foi também surpreendido com o formato como ele chegou para a gente, né? Normalmente a ideia seria que houvesse uma reunião como é feita via regional de saúde, e a seleção foi por regional de saúde. O que se imaginava era que a regional de saúde ia entrar em contato com os seus municípios e a partir daí um planejamento, uma organização para que a gente pudesse... os dados de cada município. Né? Isso, primeiro isso, né? Que a expectativa que nós tínhamos, hoje olhando para trás, seria uma expectativa que poderia ser um pouco menos traumático nesse sentido do que foi esse início de decreto, digamos assim. O formato como ele chegou, ele veio muito abrupto, como você falou, ele veio sem um diálogo, seja com as regionais, com os seus municípios que compõem a regional de saúde, até para que isso que o Dante colocou, que a gente entendesse, identificasse município por município com as suas características, estatísticas e epidemiologia, que cada um está fazendo a sua tarefa de casa, né? Dentro da sua característica. Né? Ainda no fim de março, Corbélia implantou no município um hospital de campanha com 54 leitos, sendo 3 de alta complexidade com respiradores e o restante de baixa complexidade de enfermarias. Apesar dos pedidos do município para a Secretaria de Saúde, ela não aceitou o credenciamento do serviço hospitalar bancado pelo município até então. Para o prefeito, essa estrutura, que atende hoje 6 municípios e compartilha os gastos financeiros com eles, mesmo não recebendo subsídios do Estado, deveria ter sido considerada pelo governador durante a elaboração do decreto, o que não aconteceu. Então, essa estrutura e esta realidade mostra que poderia ter sido atendido diferenciadamente. Isso a gente está falando assim, como poderia ter sido implantado o decreto com uma conversa um pouco mais próxima dos municípios, para que a gente tivesse menos crise como está acontecendo hoje com os comerciantes. As tentativas de reverter a situação do município aconteceram já no dia seguinte à publicação do decreto, tanto por meio da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, como também de maneira particular o município de Corbélia. À medida que foi publicado o decreto, nós já fizemos a nossa reunião com a Associação dos Municípios. A Associação dos Municípios encaminhou um pedido de revisão imediato do decreto, para que se fosse diferenciado município por município. Enfim, as ações administrativas de diálogo com o Estado, de diálogo com a CESA, nós lançamos mão. Então, o que nós não podemos é ser populista, sensacionalista, como eu coloquei na reunião com os comerciantes, e incitá-los a descumprir uma lei. E quem vai ser prejudicado? O próprio comerciante. A justificativa utilizada pelo governo do Paraná para a implantação do decreto é quanto ao número de leitos e insumos disponíveis, em que ele tem responsabilidade. E isso impossibilitou que os municípios emitissem seus próprios decretos, mesmo que o STF reconheça a competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União no combate à Covid-19. Ninguém está falando do leito de baixa complexidade, ninguém está falando da atenção básica, ele está falando do leito de alta complexidade. E esse é o principal motivo
pelo qual é difícil de que os comerciantes compreendam, que os municípios estão de mãos atadas e que os municípios só podem cumprir a lei. Porque essa lei veio dizendo que está se ingerindo, que está se gerenciando com o decreto, são os leitos de alta complexidade. Então, quando o STF diz os municípios têm autonomia para atuar sobre a sua localidade, ele está dizendo sobre o que é de interesse e de atuação dos municípios. Nesse contexto, nós não podemos, vai ser uma ingerência, eu dizer que como eu tenho uma estrutura, eu tenho uma possibilidade, o leito é do Estado. Ele está atuando sobre o leito dele, direito dele. Com as portas fechadas e sem poder trabalhar, o comércio tem sido visto como responsável pela disseminação do novo coronavírus. No entanto, não é o que acontece em Corbélia. A realidade parece ser bem diferente das demais cidades. Essa conversa, como o doutor colocou, com os municípios acabou não ocorrendo. E também a gente tem um entendimento que cidades como a nossa, como cidades menores, não é o comércio o grande fator de disseminação desse vírus. Né? Então, simplesmente medir Corbélia no mesmo peso, Corbélia ou cidades menores com o mesmo peso de cidades grandes, esse foi o grande erro no nosso entendimento, porque essa é uma fala conjunta, né, doutor, junto aos demais prefeitos da MOP, que também estão percebendo isso, que não é o comércio que está ajudando a disseminar, né, nas cidades pequenas, pelo menos, né, porque o comércio das cidades pequenas ela não é um comércio que atrai essa aglomeração como uma cidade grande. Mesmo não concordando com o decreto e se solidarizando com os empresários, o prefeito não vê outra saída senão continuar seguindo a determinação do Estado. Nos solidarizamos com o comércio, nós compreendemos a necessidade dele, mas ao mesmo tempo nós somos, como ente público, nós somos obrigatoriamente seguidores de lei. Nós vamos seguir a lei. O decreto é uma lei estadual, é para ser seguido, não é para ser descumprido. Orientamos os comerciantes a isso, por mais incômodo que esteja gerando, transtorno financeiro, econômico, sem dúvida nenhuma, mas neste momento é o que nos resta. O grande receio neste momento é que o decreto seja prorrogado e prejudique ainda mais o município. As conversas agora giram em torno de convencer o governador Ratinho Júnior a analisar a situação dos municípios separadamente. O que nós estamos fazendo é justamente pleitear que, se houver continuidade do decreto posteriormente aos 15 dias, fim da semana que vem, que seja reavaliado município por município. Esse foi o pleito que nós lançamos. Quando nós fizemos o pedido, o ofício pela ANOP para a CESA, já foi prevendo, talvez não esse prazo dos primeiros 15 dias, mas com a possibilidade de que esse prazo seja estendido, desse lockdown seja estendido, e que nesse prazo posterior os municípios sejam visualizados indistintamente, diferenciadamente, cada um dentro da sua realidade epidemiológica. A decisão sobre a prorrogação ou não do decreto estadual estava prevista para a última sexta-feira 10. O governador Ratinho Júnior e os secretários da Casa Civil Guto Silva e da Saúde Beto Preto se reuniram com técnicos da Vigilância Estadual para avaliar os primeiros resultados nos 141 municípios afetados. Mas não ficou definido se o decreto seria prorrogado. E uma nova reunião deve acontecer nesta terça-feira. O que pode acontecer, e a gente espera que aconteça, isso sim, é que se houver necessidade de se continuar esse fechamento, que a partir da semana que vem, haja essa individualização, essa análise separada de município por município. E nós fizemos uma coleta de dados muito precisa, todos os municípios fizeram isso, os municípios estão cumprindo com a sua parte, coleta de dados epidemiológicos, nós estamos encaminhamos isso para a CESA, para que seja feita uma análise mais criteriosa. Eu acho que isso seria um princípio de bom senso para que a gente possa dar fôlego para o nosso comércio e, ao mesmo tempo, manter a segurança epidemiológica da doença na região.